A gente vem meditando sobre as últimas frases de Jesus. Eu estava aqui meditando na frase que diz: tenho sede. Você tem sede de quê? De justiça, de paz, de amor, de compreensão. Você tem justiça, tem sede de quê? Essa frase de Jesus, ela lembra da humanidade dele. Lembra do quanto nós somos frágeis. Então lembra que Jesus é Deus, 100% Deus, mas ele também é 100% humano enquanto esteve aqui. Essa frase vem logo depois de Jesus ter dito: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Isso nos faz pensar que quando alguém está longe de Deus, como Jesus naquele momento em que houve essa desconexão com o Pai, que era necessário que ela acontecesse para que ele suportasse a ira de Deus, que deveria vir sobre mim ou sobre você, foi sobre ele. Naquele momento longe de Deus, ele teve sede e pediu por algo para beber. Imagina o seguinte: quando ele estava no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Lá ele teve fome, mas quando Satanás ofereceu o que comer, ele disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas aqui, ele aceitou beber. Algumas horas antes, haviam oferecido para Jesus uma mistura de vinho com mirra. E ele recusou, ele não ia beber. Esse vinho com mirra servia para que amenizasse a dor, era tipo um analgésico. Ele não quis beber, ele estava disposto a sentir toda a dor, a viver tudo o que tinha que viver por amor a você. Mas agora, logo depois dele dizer que Deus o abandonou, que ele estava longe de Deus, a sede bateu e ele aceitou beber algo. É claro que com isso, embora achassem, e aí eles fizeram uma mistura lá de vinagre com vinho, essa mistura ela era muito amarga. Então, mais uma coisa amarga para Jesus, que já estava perdendo sangue, que já estava fazendo um monte de coisa, que estava sofrendo, tudo que sofreu, ele mais uma vez recebe uma mistura amarga, algo a mais ainda, pedindo água, e mandam uma mistura muito amarga para ele. E achavam que assim eles continuavam humilhando ele e tudo mais. Mas tem um detalhe. No Salmo 69, 21, a gente vê que, na verdade, sem saber, eles estavam cumprindo mais uma parte da Escritura. O Salmo diz assim: puseram fel na minha comida para matar-me de sede e deram-me vinagre. Então, observa, o texto bíblico mostra que as profecias foram se cumprindo, inclusive na cruz. E essa era mais uma profecia que acabou se cumprindo quando todo mundo achava que estava apenas humilhando a Cristo. Ele aceitou mais essa humilhação, porque ama você. Separado do Pai, sofrendo tudo em cima dele, ele aceitou essa humilhação. Foi servido numa esponja, vinagre com vinho, embebedaram ela nessa esponja, com a vara do caniço de sopo, passaram nele. E aqui esses três elementos são importantes para a gente. O primeiro elemento é o vinho com vinagre. Como eu mostrei o Salmo 169, ele mostra que mais uma profecia de Deus foi cumprida. O segundo elemento é a esponja. Deixa eu te dizer uma coisa. Claro que eu não posso afirmar que essa esponja era exatamente o que eu vou te explicar. Mas é só para você entender o que muitas vezes as esponjas eram usadas. A gente usa uma esponja para lavar vasilha e tudo mais. Só que as escavações arqueológicas mostram que no banheiro público, nessa época, porque era tudo dominado por Roma, o banheiro público ele tinha como que um cano de água passando. Na verdade era no chão, todo mundo sentado no banheiro, não era um banheiro individual, e tinha uma água que sempre estava correndo. E nessa água corria esponjas. Então, quando você terminava de fazer a sua necessidade, você pegava a esponja, você limpava e jogava de novo aquela esponja ali. Dá para você entender o tamanho da humilhação de Jesus? Por você. Toda vez que você se sente abandonado, sente que ninguém te ama, entenda, alguém te ama. E se alguém morreu por você, sofreu todo tipo de humilhação por você. E aí tem um caniço de sopo. E o caniço de sopo aumenta ainda mais a nossa esperança.
é mais uma coisa, como a Bíblia tem todos os seus símbolos para nos lembrar de como Deus cuida de nós. O caniço de isopo foi... O isopo era um feixe é uma planta, né? Um feixezinho de planta amarrado, e foi este isopo que foi usado na primeira Páscoa, quando os hebreus ainda estavam no Egito, e na primeira Páscoa, lembra das 10 pragas? Na última praga, quando ia passar o anjo da morte para matar os primogênitos, eles molhavam o sangue do cordeiro no isopo e passavam no umbral da porta como sinal para que o anjo não entrasse na casa deles para matar seu filho. Agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está recebendo a esponja com vinagre através do isopo. O isopo se tornou algo tão importante na cultura hebraica e na lei hebraica, que quando alguém precisava ser purificado, uma pessoa, uma casa ser purificado, eles pegavam sangue de cordeiro, passavam no isopo e aspergiam sobre a pessoa ou aspergiam na casa, como sinal de purificação daquela casa. O próprio rei Davi, em um dos seus salmos, ele ora dizendo: purifica-me com isopo e ficarei puro, em sinal disso, porque ele conhecia o que dizia o isopo. E agora o que a gente está dizendo é que não é nenhuma coincidência que aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que através do seu sangue nos purifica, e o isopo foi usado para dar a ele o vinagre com fel. Quero mostrar para você que tudo que Jesus nos ensinou é importante. Tenho sede. Uma frase que para nós é tão comum, e vai ali e toma um copo de água. Mas que na Bíblia representa algo muito maior. Representa o que Jesus disse para uma mulher quando a encontrou e disse assim: olha, se você soubesse quem eu sou e recebesse a minha palavra, rios de água viva fluiriam de dentro de você. Se você realmente entender quem Jesus é, e se pela fé você entregar sua vida totalmente a Ele, confiando nele, tendo Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, rios de água viva vão fluir de dentro de você. E quando Ele retornar e nos levar para o céu, nunca mais você dirá: tenho sede. Não importa se de água, não importa se de justiça, não importa de amor, simplesmente nunca mais você terá sede. Que Deus abençoe e conforte o seu coração. Até a próxima meditação, se Deus quiser.